Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende de que hora o pessoal do outro lado está escutando a gente, né? Para nós aqui ainda, boa tarde. Boa tarde. Por enquanto, boa tarde. Bom, vocês já me conhecem, eu sou o Marcos Botaro, sou founder da DataOcean e, como sempre, a gente está aqui na nossa missão de trazer gente legal, gente importante, gente que vai trazer conhecimento, compartilhar muita experiência. Hoje não é diferente. E eu vou revelar o principal atributo desse meu convidado só lá no final da entrevista, mas é a maior qualidade dele. Enéas Zamboni. Oi, muito bom revê-lo. Muito feliz de estar aqui, Marcos. Obrigado, Enéas. Olha só, a gente tem aqui, por hábito, fazer uma capturar a tua pegada digital de redes que está lá na internet por IA. Então eu vou ler o que a IA está falando sobre você. Puxa, Depois, que depois você me interessante. conta, tá? Bom, hoje temos aqui a honra de receber o Enéas Zamboni, fundador e CEO da UX Group, ou UX. Agora você falou que você troca os dois nomes, depende do público, é isso? Isso. Mais Para chique, ficar mais mais chique é gourmetizado. o UX Group. UX Group, vamos nessa. Bom, o Enéas é um executivo com mais de 2 décadas de experiência em setores como e-commerce, logística, transporte, varejo, indústria e atendimento. É, Ao longo de sua carreira, liderou operações estratégicas de empresas de grande porte, como B2W e Magazine Luiza, construindo uma visão muito prática sobre escala, eficiência e experiência do cliente. Enes também se destaca pela forma como conecta tecnologia, operação, sustentabilidade e pessoas para transformar a logística em um diferencial competitivo, defendendo que a entrega no e-commerce vai muito além do transporte. Envolve planejamento, sistemas, estrutura e gente. Perfeito. É isso, Muito Enéas? bom. Muito bom. A IA estava bem A IA, calibrada bem educada. sobre você. Boa. Enéas, então para a gente começar, fala você um pouquinho sobre a UX. Vou falar assim. Quem não conhece, já passa a conhecer. Fala um pouquinho do teu desafio hoje, o que que você maneja, o que que você lidera. Assim, ó, eu acho que passa muito pela história da profissional da vida da gente, né? Poxa, onde tudo começou, né? E eu sou do tempo que a logística não era conhecida. Uhum, Falava-se muito em OEM, né? Ah, mas, enfim, a gente meio que o prepulsor, né, dessa, vou falar, dessa área que se tornou praticamente, como eu vou dizer, um- muito dependente de tudo aquilo que a uhum, gente constrói ao longo, as indústrias, os varejos. Então, assim, hoje eu costumo dizer que a logística é o diferencial competitivo para tudo. uhum, Então eu tenho uma experiência na indústria, né? Como você bem comentou, poxa, eu no início da década de 90, pô, tive a honra de fazer parte do grupo da Brahma, tive hoje a eu honra bebe. de fazer parte da fusão com a Antártica, a Legal. criação da Ambev, foram 12 anos lá Boa. dentro, sempre olhando para a logística, sempre olhando para a logística, a distribuição, a logística das fábricas e assim vai. Então foi um aprendizado muito grande e que Certamente. teve aí a partir do momento que a gente funde com a Antártica, a gente indo para dentro dessa fábrica aqui, centenária aqui da região de São Paulo, a gente pôde rever o que era a Brahma há 10 anos atrás. Uhum, Então, a fusão aconteceu no final de 99, 2000, e nesse período eu tive a honra de participar da equipe que foi para dentro, lá da Presidente Wilson, a fábrica da Antártica. uhum. E eu revi a Brahma há 10 anos atrás. Legal. Então, esse gap, a gente teve 9 meses até a aprovação do CAD para ganhar todas as sinergias. Sinergia. E quando o CAD aprovou a fusão, a Ambev já nascia integradas, as indústrias todas elas integradas, o mesmo perfil e assim vai. Quando eu falo integrado, estou falando de dimensões de pallet, dimensão de garrafeiras, que a gente Uhum, chamava na época, e assim vai. Então, assim, foi uma experiência muito legal. É, de novo, né, assim, eu tenho uma vida profissional aí com alguns privilégios, né, assim, passar por grandes momentos dentro de grandes empresas. A partir daí, só uma coincidência, o mesmo grupo, ah, eu acabei entrando ainda com uma empresa de consultoria e também operador logístico para dentro da Americanas, até então americanas.com. uhum. E eu vivi a mesma história.
fusão com o uma principal fusão. concorrente, É. que era o Submarino na época, criação da B2W. E em 2007, nessa fusão, eu acabei voltando para a empresa de consultoria que eu trabalhava. No final de 2010, pós-fusão, né? Uhum. Pós-confusão, né? Hum. Sempre acontece Eu nos voltei, M&As? eu voltei e assumi toda a parte de operação já de uma empresa bem gigante, muito diferente que eu conheci em 2004. Em 2011 ela já era uma empresa bilionária, faturamentos aí bilionários e que desafiava a gente todo dia, né? E esse retorno foi muito nesse sentido, né? De buscar novos desafios e eu gosto de ser desafiado. Eu tenho isso no meu DNA, assim, ó, eu gosto de coisas complexas. Eu não gosto de coisa fácil. Então essa é a minha característica. Assim, eu assumi uma operação que, pô, realmente ela estava num estado aí bem complicado e muito rapidamente a gente conseguiu colocar a empresa operacionalmente num grande momento. Ela liderou esse mercado de e-commerce até a minha saída em 2018. A gente teve grandes oportunidades de andar um pouquinho na frente, eu posso até dizer com orgulho, porque a gente tinha um cliente muito importante que era a Amazon, e eu Que brinco que legal. a gente internalizou os processos logísticos, Ah, adquirindo transportadoras, assim vai, na frente da própria Amazon Log. Então eu brinco, ó, estão copiando a gente, tal, não sei o quê. E a gente tem muita relação, né? A gente claro. buscava muito benchmark com a Amazon, e nesse período Lá fora. lá fora, Benchmark lá fora. visitei muito os CDs dele, conheci Que é o bastante estado da coisa, arte de verdade, né? a própria distribuição e assim vai. A gente viu que, obviamente, a cultura brasileira é totalmente diferente do que tem lá fora, mas mesmo assim a gente tem alguns insights importantes para poder trazer aqui para o Brasil e Uhum, ter uhum, melhorias de uhum. processo e assim vai. Então, assim, foi uma história muito interessante. Inclusive, vindo para cá, Marcos, me ligou uma ex-funcionária que estava lá no CD, hoje é da Lojas Americanas, né? Uhum. Em Itapevi, Grande São Paulo. Falei, Ness, cara, é impossível vir aqui e não lembrar de você. Que legal. Falei, pô, que legal, cara, porque assim, já são 8 anos que eu deixei a empresa e ele falou, pô, seu nome aqui é falado todo dia. Isso porque trocou Que muita legal. gente, cara. Característica de uma É, liderança é bem forte, interessante, né? Bem firme. interessante, cara. Assim, a gente fica até lisonjeado com isso. Claro, Assim, ó, poxa, é pra legal, ficar. assim, ó, depois de 8 anos, ser lembrado. E aí, quando eu saí da B2W, foi uma escolha muito pessoal em relação à vida, né? Eu vivia com 2 celulares, um em cada ouvido, 7 dias por semana, 24 horas por dia. E aí, assim, ó, os cabelos brancos chegando, eu comecei a ver aí funcionários mais novos que eu aí, tendo alguns piripaques no caminho. Eu falei, poxa, será que não está Não na é? hora? Será que esse é o Não está na hora de caminho? sair É. dessa loucura Uhum. e buscar alguma coisa muito nesse sentido, fazer o que a gente está fazendo agora, trocar um pouquinho de experiência, tudo, mas sem nenhum tipo de Certamente. compromisso. E esse era o meu objetivo. O fato é que quando eu saí da B2W, eu não sabia que eu era um cara conhecido no mercado, porque eu não tinha tempo para isso, estava lá Uhum. embutido Uhum. Não, dentro mergulhado no das dia a dia da operações. operação. É. Exato, cara. E aí o mercado veio muito forte para cima de mim. Então a UX é a empresa que nasceu em 2019, no ano seguinte, na minha saída lá da B2W, Marcos, e eu brinco que ela nasceu de fora para dentro, né? Muita gente me ligando, pô, Enéas, pô, olha esse sistema aqui, ó, eu tenho aqui, estou investindo nele há muito tempo, tal, não vejo nenhum retorno, o que você pode me ajudar, tal, e acabo comprando o sistema Me lembro. do rapaz, pô, Enéas, poxa, eu cresci muito, não sei operar, monta o CD aí, Uhum. leva a minha coisa. Então, assim, eu brinco que realmente a gente nasceu de fora para dentro. E a empresa nasceu, pô, início de 2020 vem a pandemia, e aí o e-commerce decola, né? Bombou. Então, assim, a gente nasceu e cresceu fortemente, né? Então, em 2 anos, a gente estava com um faturamento aí beirando aí os 100 milhões de reais, cara. Negócio, assim, que nem eu mesmo esperava, Uhum. tudo, com muitos clientes, tanto na parte de tecnologia como na parte de operação. E desde então a gente vem aí tocando a empresa com todas as dificuldades, né, que a gente tem de ser empreendedor. Algumas delas, assim, mais recentes, pós-pandemia, que é a cultura do empregado, assim, ó, ele ficou Voltar para dentro do escritório.
Poxa, até hoje eu tenho dificuldade de fazer as pessoas estarem no escritório com a gente. Até hoje eu tenho dificuldade de ver o brilho nos olhos das pessoas, né? Assim, a vontade de continuar crescendo, de ser alguma coisa diferente dentro de um período, lutar por conquistas e assim vai. Então, eu diria que hoje é o nosso principal desafio, Marco, Desafio. que é assim, ó, poxa, as empresas são geridas por pessoas, né? E, obviamente, todo o nosso foco está nisso hoje, cara. Assim, atacar. Então, assim, ó, uma empresa vai completar agora em setembro 7 anos, sobrevivendo, né? Assim, ó, a gente tem bons clientes, multinacionais, grandes e-commerce, a gente opera grandes e-commerce. Pô, a gente está muito feliz, né? E eu, um menino, ainda um trainee no sentido de, poxa, de ter vontade de querer buscar o AI agora. Nós vamos conversar um É um pouquinho. aprendizado É uma todo ferramenta dia. espetacular, tem ajudado a gente muito. É. Não é só moda. Para quem imagina que é moda, lembre-se que o AI não é um software, ele é um amigo seu. É isso? Perfeito, né? Perfeito. Vamos, a gente vai falar disso certamente. E você acabou já entrando aqui e me dando a deixa para a gente falar um pouquinho sobre esse perfil mesmo de liderança. Você já deu tantas falas aqui, tantas demonstrações, né? E te ouvi falar disso, de como as pessoas lembram de você, né? Mesmo com tanto tempo atrás, você está dizendo aqui, declarando a necessidade de desenvolver gente, né? De brilho nos olhos das pessoas. Então me conta um pouquinho, e aproveitando esse teu track record tão profundo de liderança, de desenvolvimento de gente, o que você vê que mudou ao longo dessas gerações que você acompanha? Gente a gente, tecnologia muda, o contexto muda, vem pandemia, sai pandemia, mas o que mudou aí do ponto de vista de Assim, pessoas? Marcos, assim, ó, eu inclusive vim agora de um almoço aí com a consultoria Falcone, né? Sou muito amigo do professor Vicente Falcone. Vicente, Ele é para mim, ele é um ícone certamente. do mundo empresarial. E eu tive a honra de fazer muitos projetos com ele, tá próximo dele. E, obviamente, ele me ensinou muito do que eu consegui colocar em prática ao longo Uhum, da, da minha história profissional. Lembrando que eu conheci ele em 94, uhum, quando ele trouxe a qualidade total para olha, o Brasil. Me lembro que ele veio com um japonesinho né? e um intérprete. É mesmo? É isso mesmo, cara. Pô, tá da Honda, para explicar a qualidade total. Que Eu legal. falei, poxa, será que é mais uma modinha, né? É, é. Eu tinha vivido a modinha da reengenharia. Eu falei, pô, mais uma modinha. Quando eu vi a apresentação, eu falei, é isso, cara. E, obviamente, respondendo a tua pergunta, Hum, gestão não se faz por computador, se faz por pessoas, por gente. uhum. E o que eu aprendi é a gente poder sempre valorizar essas pessoas. O que eu aprendi é a gente ser humilde, de estar junto com quem opera. Não só sentado numa mesa de escritório, dando ordens, determinando novos processos e assim vai. Realmente, eu posso confessar aqui para você que quando eu tinha um problema, eu descia na operação para Ia lá. o primeiro nível Aham. e esse problema era rapidamente solucionado por eles, cara. E eu não tinha nenhuma vergonha de copiar e colar. Pô, isso me deu uma vantagem competitiva. Então, nessa última passagem, onde a gente chegou a ter 10 mil funcionários, diretos e indiretos, todos eles me chamavam pelo nome. E isso passa muito pelo fato de eu ser acessível. Eu nunca me tranquei numa sala, eu sempre trabalhei com Portas eles. abertas. Minha mesa, eu tinha uma mesa no meio da operação. Eu gosto disso, eu gosto de respirar a poeira ali dos Do armazéns, dos centros armazém. de distribuição. E, obviamente, isso no primeiro momento choca, né? Poxa, cara, o chefe está ali, ele está sentado com a gente, e no outro momento isso vira um Uma arma processo de. Claro. virtuoso, violento, violento. Então, assim, ó, as pessoas trabalham, elas esquecem horário, esquecem outros compromissos, elas trabalham para se realizar. Uhum, uhum. E aí, Marcos, assim, ó, o que eu percebi pós-pandemia, pós período de lockdown,
as pessoas voltaram muito. Poxa, deixa eu pensar um pouco mais na minha vida, sem perceber que eles iam ter 60 anos de algum Uhum. tempo e tal, e que os 60 anos fecham muitas portas, Uhum. que os custos, né, de plano de saúde são mais altos. Então, assim, se ele chega nessa idade sem algum tipo de reserva, ele vai sofrer muito. E eu me usei muito como exemplo, porque eu também vim do nada e fui construindo minha carreira para poder chegar de uma forma tranquila nos 60 anos. E ele chega muito rápido. Essa é uma notícia que eu tenho para te dar. Ele Mas chega o muito importante é rápido, chegar cara. lá. O importante é chegar lá. Então, assim, ó, poxa, eu entro na operação, o pessoal, ó, o vovô, Enéas, tal, não sei o quê. É muita brincadeira. Mas é verdade, né? É real, né? Claro. A energia ainda continua a mesma, mas assim, quando eu vejo uma foto, como eu me vejo na câmera, poxa, tô velhinho, cara, assim, o tempo passou, né? Então, assim, a dificuldade pós pandemia foi muito nesse sentido, né? E hoje eu entendo que ainda vem uma geração mais nova, muito egoísta. Do ponto Tudo de para vista de mim, carreira. todos os problemas são dos outros. Eu quero saber quando eu vou ser promovido, quando eu vou virar teu chefe. Então, isso é uma dificuldade. Dois, mesmo as pessoas mais experientes, elas começaram a rever os valores. Então, o trabalho ficou com uma segunda, terceira prioridade na vida delas. E, obviamente, isso impacta no dia a dia das empresas, né? Então, assim, conversando com a Falcone, também vive esse problema. Não é um problema pontual da UX, nada disso. Assim, ó, poxa, a gente vive um momento que as pessoas vão precisar novamente acordar para porque a vida ela é curta, rápida e principalmente a gente tem que ter essa garantia no momento que a gente está ascendente na Na carreira carreira. de criar reservas para você ter aí ó, uma, uma vida aí já de idosa aí mais tranquila, Uhum. financeiramente, com a família, tudo bem resolvido e assim vai. Então esse é o grande desafio, tá, Marcos? Então, respondendo muito a tua pergunta, esse vamos falar assim, eu diria que 80% do meu tempo é dedicado a isso. A cuidar das Certamente. pessoas, entender os problemas deles e mostrar para eles, me passando como exemplo, como é importante a gente lutar quando a gente tem 30 anos, 40 anos, porque a gente vai precisar desse fôlego É. quando tiver 50, 60. É Então, verdade. eu posso dizer que assim, ó, eu sou um caso bem sucedido, pô, eu tive a sorte de participar de grandes empresas, tive a sorte de conhecer um professor Falcone, tive a sorte de estar envolvido em fusões, coincidentemente, né? Nunca é sorte, né? Você tem que estar É, preparado para isso. Senão a assim, gente ó, não mas é assim, só. ó, eu acho que tem que ter também um pouco de Um sorte, assim, componente de óbvio, tem que sorte é ter necessário. É competência. verdade. Eu nunca deixei uma cadeira vazia, nunca eu Uhum. recebi um cargo, ó, eu quero que a partir de amanhã você seja Uhum. o chefe. Não. Eu ocupava espaço e falava, Uhum. deixa eu aqui, cara, não precisa me promover, não. E amanhã, a hora que eu resolver o problema dessa cadeira aqui, Uhum. Uhum. eu quero Uhum. que você me reconheça e tudo bem, Claro, cara. claro. Vamos tocar em frente, cara. Perfeito. Inês, mas deixa eu só. Puxa, por curiosidade, só para te dar ter um tempo aí pra você tomar uma água e tal. E te ouvindo falar, é isso mesmo, né? A gente tem visto, ou pelo menos tinha, né? De que os profissionais mais velhos estavam perdendo espaço, mas a gente está cada vez mais vendo eles voltar para o mercado, né? Exato. E acho que pelos dois fatores. Eu vou te dar um. Poxa, eu fiquei sábado, surpreso, não é propaganda, não é nada, só te ouvi falar me fez lembrar isso. Eu fui fazer compra, tô fazendo uma pequena reforma e tal, fazer compra numa grande loja de material de construção e todos os atendentes são pessoas mais velhas. Todos. Interessante, né? Todos. Não é? Interessante. Então eu falei, é política da empresa. E acho que, pô, é um atendimento diferente de uma pessoa que tá ali com mais, parece estar mais disponível para você, né? E eu tirei dúvidas específicas, coisas técnicas, muito bem atendido. Então, eu acho que tá sendo dado o devido valor e as pessoas estão tendo seus espaços reconhecidos, viu? Mesmo mais velhas. É isso mesmo, assim, ó. Eu digo que os Estados Unidos sempre é uma vitrine Todo pro evento que você brasileiro, né? vai Tudo lá, que é acontece isso. lá, um É período isso. depois, Acontece acontece aqui. aqui. E É, eu já tinha notado isso, obviamente, aí visitando as lojas do isso, Walmart, isso. coisas assim, onde o mais velho tem sido muito respeitado, É.
Por quê? Porque ele tem a dedicação, a experiência, Uhum. A tá nas costas paciência, dele, a a paciência, né? cordialidade. Hoje quem me conhece fala assim, poxa, você era um leão, hoje você é um gatinho, né? Porque hoje você não pode mais falar as coisas que você fala, pô, vamos lá, vamos falar um tom mais alto. Hoje as pessoas elas entram em crise. Então, Uhum. eu sou um cara que falo baixo, a experiência diz isso, né? É isso aí. É isso Dá aí. oportunidade, releva uma série de coisas, Aham. assim vai, com o objetivo de pensar só no ponto forte É. daquele que trabalha com a gente para valorizar Potencializar, de isso e fato, deixar né? de lado os pontos negativos e assim vai. Boa. Depois dessa pequena aula aí sua de liderança, de gestão, vamos tentar encaixar as coisas aqui, né? Me ajuda aqui assim. Me dá então essa tua leitura da visão do líder nesse contexto do e-commerce, né? Um negócio tão nervoso, né? Tão de grandes toques em grandes orquestrações, né? Muitas, enfim. Como é que você vê o papel do líder da logística, né? Da operação nesse ambiente de e-commerce que é por natureza nervoso? É isso aí, muito bom. Muito boa a tua pergunta. E assim, o e-commerce, vamos lembrar, né? Ele tem 26 anos de vida no Brasil. Pouca coisa. Então, é ainda uma área muito Em jovem, construção. com poucos profissionais envolvidos. Então, o que você vê é as pessoas circularem entre os grandes e-commerce e, obviamente, a gente poder conhecer e a gente ainda vai precisar de alguns anos para a gente ter uma área, né, o e-commerce no Brasil solidificado. Eu penso que o B2C, né, até então um negócio novo, né, como eu comentei, o B2C ele é muito nervoso. As pessoas hoje elas têm um computador na ponta da mão, dos dedos. A gente tem por característica a resposta rápida. Hoje, se você tem uma dúvida, em 30 segundos você sana essa dúvida. 30 é muito. É, e obviamente, poxa, antigamente, se tinha uma dúvida, você tinha que consultar O alguma especialista. enciclopédia, Aham. algum especialista, e assim vai. Uhum. Então, assim, ó, poxa, isso fez com que as respostas precisassem ser muito rápidas. E, obviamente, entrou em cena não só o B2C, mas o B2C e a necessidade de se entregar muito rápido. Lembrando, né, a gente vive num país continental, com culturas diversas, aonde eu tenho que ter o mesmo procedimento nos quatro cantos do país. E isso fez com que, a partir aí do 11º, 12º ano do e-commerce aqui, eu estou falando do início da década passada, a velocidade entrasse como um fator decisivo na decisão de compra. A conversão ia acontecer não mais por desconto, por exemplo, como frete grátis, Mas tá para quem entregar primeiro. por um menor preço, né? Eu Hum. vou vender uma TV no menor preço e ia ser meu diferencial. A logística começa a tomar conta desse Uhum. negócio e a entrega mais rápida Uhum. começou a vencer, Uhum. independente do prazo, do custo do frete, do custo do produto. Então, se desenvolveu, obviamente, uma operação extremamente nervosa, aonde a velocidade é tudo e, obviamente, a gente teve que movimentar as pessoas para esse sentido. Então, assim, um pedido atrasado dentro de um CD significa um pedido atrasado nas mãos dos clientes. Expectativa frustrada. Lembrando, né? O e-commerce, as pessoas que compram no e-commerce, elas compram pela emoção. Diferentemente de quando você vai no mercado, como você foi numa loja de material de construção, que você precisa fazer uma reforma, você precisa comprar uma comida, Uhum. você compra pela razão. Uhum. Ok? Quando você compra pela emoção, quando você frustra essa emoção, essas pessoas viram um bicho com um olho na testa, o caramba, para te devorar. E o prazer dela é falar com todo o ecossistema dela, aí, vamos dizer assim, Pra que te dar um hate. aquela empresa É, para virar hate, cara. é. Aquela empresa é uma porcaria, o cara, ela não sustenta sozinha, vou passar Uhum. esse desgosto sozinho, ela faz questão de vender. Então, assim, eu brinco, né? Assim, o erro é hipervalorizado, o Nossa. acerto é muito pouco. Mas isso é o nosso papel, assim, ó, igual o árbitro de futebol, assim, ó, o árbitro bom é aquele que não aparece no jogo. Aham.
ninguém percebe ele. Quando ele começa a aparecer muito, significa que tem algum problema no processo. Então, sim, as pessoas tiveram que se acostumar com isso. A tradução disso a gente vive num mercado intenso, ah, de muitas pessoas. Eu acho que o e-commerce hoje ele tem uma capilaridade e uma necessidade de pessoas atendendo nessa velocidade que a gente comentou, para a gente poder atender o cliente com a maior velocidade. Lembrando, né? A operação não é só logística dos CDs, passa por transporte. E como eu comentei com você, a gente vive num país Continental, continental, multicultural, multicultural e que, obviamente, a gente tem que estar infraestrutura muito ruim. pronto para atender. E aí eu acho que a gente tem que bater palmas aí para o Mercado Livre, que ele enxergou primeiro esse modelo. A gente até tentou em época de B2W, mas ele enxergou primeiro que a logística era esse diferencial. E realmente, quem é comprador assíduo, se quer um produto com velocidade, a primeira coisa que ele Mercado lembra, Livre. É isso e aí. lembra, É ele isso não aí. olha para o preço. Ele É, quer a comodidade é isso para mesmo. poder atender. Então, essa mudança aconteceu aí, vamos falar, em meados da década passada. Obviamente, muito foi investido na logística, né? Na época lá a gente foi o primeiro a adquirir transportadores, depois foi seguido por todos os outros players do varejo. E obviamente assim, ó, você ter o controle total do teu sistema vai facilitar o dia a dia. Você tem um rastreio do que acontece, a gente consegue perceber um problema antes de frustrar o A cliente. expectativa. Essa expectativa, Marcos, assim, ó, o cliente aceita o erro. Ele não aceita se sentir enganado. Se você prometeu uma entrega para hoje e você não vai fazer, mas se você comunicar a ele, olha, a tua entrega que aconteceu hoje, pô, eu tive um problema, o caminhão tombou, teve um roubo de carga, uma coisa que Uhum. fugiu do processo, ele aceita. O problema é a gente não fala nada. Esse cliente aí sim, a emoção, né? Ele tá É, querendo trocar o celular é, dele, é, uma TV nova, o cara, pô, eu vou ter que esperar mais um dia. é, Isso é muito complexo. é verdade. É A um emoção desafio, das pessoas no final do é um dia. desafio, cara. Assim, ó, poxa, a gente tem uma operação aí de pet que a gente solta por dia 10, 12 mil pacotes. E se a gente atrasar é um inferno, cara. A vida é dura. Então, assim, cliente em cima, não tem horas. Hoje recebi um contato às 5:30 da manhã. Ossos do ofício. Faz parte, cara. É, isso aí. Então, é quase como um médico, né? Assim, ó, poxa, Exatamente. cara, tô precisando falar com você. O caramba, você consegue entrar na reunião às 8 horas? Falei, manda o convite, eu entro e tal. Mas precisa me chamar às 5:30 da manhã. Mas é assim, cara. Vamos nessa. Né, deixa eu te perguntar uma coisa. Último bate-papo aqui eu tive com o Shire, da Casas Bahia, Ah, e tá me vindo aqui na cabeça também, eu ouvi você falar, uma fala também do Nestor, que dizendo assim, né? Hoje o e-commerce, muitas vezes, toda a jornada do cliente é digital, né? O cara não vai na loja, não pega o produto, compra pelo celular, é isso que você falou, e no final do dia talvez o único contato que ele tenha com a marca seja com o motorista. exato. Vai fazer a entrega para ele em mãos daquilo que ele comprou. E um pouco disso que você estava falando de compra, né? E em contrapartida, você tem o papel hoje das lojas sendo esse mini hub aí Exato. logístico, né? Você devolve por lá, testa lá e compra na internet. Como é que tá? Como é que você viu essa transformação do varejo, né? Hoje o e-commerce está permeado ali, conectado totalmente com o varejo. Claro que e-commerce às vezes está muito mais para empresa de tecnologia, de logística, né? Então, assim, ó, em meados, aí, estou falando em 2014, 2015, nasce o Marketplace. Uhum, Pô, uhum, nada mais é que a gente poder trazer produtos de terceiro para dentro do teu site, mas ele nasceu de forma incompleta, esqueceram da logística. uhum. Ou a logística fica com você, parceiro. Você vai colocar teu produto E você vai entregar. e você vai entregar. Rapaz, pensa o caos.
Porque o cara vende e a gente não enxerga, Não tinha gestão sobre não isso. tinha gestão sobre isso. Aí vem o passo seguinte, fala para o seller, né? Você vai postar nos correios na minha conta, porque aí eu começo a enxergar essa entrega, o que está acontecendo com ela, se você postou, se você não postou, e assim vai. E, obviamente, isso, com a verticalização aí das transportadoras vindo para dentro da logística aí dos varejos, ela poder fazer o papel do Correios e assim vai. Pô, isso começou em 2014 e segue vivo até hoje. Obviamente, nesse período nasceram os PUDOs, o Pickup Drop-Off, onde pequenos lojistas que tinham espaços em locais Começaram. importantes começaram a ser pontos E de estoque, de coleta, de de envio? estoque. Então, assim, ó, os sellers poder postar mais perto da Da coisa, malha como uma agência do estruturada. Correios, né? Então, É. virou uma agência privada, um Uber Aham. de agência privada. E, obviamente, a gente tem esse serviço. Basicamente, pô, isso agilizou muito o processo, principalmente quando eu tenho um transportador próprio, eu bater de seller em seller todo dia, processo árduo. Então, a gente consolida nesses pontos e aí as coletas são mais rápidas, assim vai. Então, assim, ó, esse é um processo constante e, obviamente, as próprias lojas, as empresas que têm loja física, mas vamos lembrar, Mercado Livre não tem loja física, Uhum, né? uhum. Pô, é o maior player hoje do negócio. Os chineses não têm loja física, Não. né? Shopee, Shein, assim Uhum, vai. uhum. Então, assim, ó, esses pontos viraram importantes no processo logístico e, obviamente, as lojas um ponto de contato do cliente em função daquilo que você falou. Poxa, a relação é muito fria Frio. através da máquina, seja do seu aparelho celular, do seu computador e assim, para poder fazer a relação com o cliente. E a gente poder também dar todo o rastreio para ele, né? Então, assim, hoje o mercado necessita muito da informação. E, obviamente, a tecnologia é que vai dar esse input para eles. A gente, como empresa, é muito voltado a isso, cara. Assim, ó, poxa, eu aprendi ao longo de tudo isso e eu queria que a minha empresa fizesse isso. Dar tranquilidade até quando eu tenho um problema na entrega, de dividir isso com o consumidor, de dividir isso com o transportador que está fazendo aquela entrega, de dividir com nós mesmos, o Uhum, embarcador. Olha que impacto que a gente tem, quanto que a gente tem uhum, de problema e quanto que a gente pode solucionar e assim vai. É um desafio constante, uhum, é um uhum. desafio porque ele é finito, né? Ninguém nasce hoje para ser um entregador. E, obviamente, cada vez mais a compra à distância cresce. Então, eu sou do tempo que o e-commerce ele era 5%, a pandemia virou 15% e Uhum. assim vai. E vai continuar crescendo, né? Vai. Estados Unidos é 25%, na China é 35%. E, obviamente, o Brasil vai chegar nisso. E para isso a gente vai ter que ter uma estrutura num país continental de N culturas, para poder atender toda essa demanda, sem gerar ruído para o cliente. Então, tudo que é importante para gerar satisfação e a tranquilidade para o consumidor final, a gente tem que usar a tecnologia e, obviamente, ter o físico ali acontecendo. A gente fala muito de drones, né? Entregando. Vai acontecer isso. Uhum. Em algum Eu tive a momento. experiência na China em Eu ia 2024, falar isso já agora. adquiri, né? Eu estive por lá em 2024, a China, espetáculo, cara. Ah. Há quem questione, né? Assim, ó, tô Não, falando pelo lado é, tecnológico, assim, ó, claro, os caras estão claro, lá na frente. claro, claro. Estão lá na frente. E eu me lembro de uma conversa nossa, né, que você dizia assim, né? é, no Brasil a gente está no meio do caminho, né? Tem os Estados Unidos que estão no estado da arte daquele momento da logística, da entrega, né, da disponibilidade rápida. A Europa estava muito atrás, Muito. né? Demoram, não Não fazem indo para faz. nossa velocidade, ainda em infraestruturas boas e distâncias menores, né? E a gente estava no meio do caminho. E agora você está falando da China. O que você Pô, viu? cara, Como é que você posiciona a gente aí nesse cenário começa global? pela chegada na China. Uma língua estranha, extremamente complexa, que o próprio chinês não fala o inglês. É. Pô, é um negócio totalmente diferente para eles. É. Eu, eu tive o prazer de encontrar um ex-colega de Ambev, É. que está morando na China há 15 anos, Que legal. de a gente se encontrar para tomar aí um chopp e ele me contar da cultura, né? É. Então ele é do tempo que não existia, era só dinheiro em espécie. Hoje em dia. E hoje é palma da mão, Uhum, olho, e você não usa nada, cara, só uhum, tecnologia. uhum, Então você toma táxi, uhum.
no caso lá o Uber deles é o Didi. Uhum. Você usa o Didi, você usa o metrô, tudo com QR Code e assim vai e tal. E agora eles estão partindo aí pela tecnologia da palma da mão, né? É, Para poder fazer pagamento das coisas e assim vai. Então eles estão num patamar, assim, eu diria aí uns 20 anos na frente dos Estados Unidos. tá bom. Quanto mais a gente aqui, que tem sempre aí uns 10 anos de Sim, delay de aqui nos delay Estados para Unidos. lá. É. Eles também são um país continental, eles têm muita tecnologia, Marcos, no sentido de você poder ter uma vida sem precisar do próximo, sem precisar ter uma pessoa para te suportar. Que é o desafio que a gente tem, né? São as O pessoas e assim vai. envelhecimento Então eles tiram isso da frente e, pô, onde arrumar emprego para 1 bilhão e de 200 gente, milhões de de pessoas. população? É. Então, assim, ó, ela é um exemplo e é possível. Então, assim, não tem nenhuma convulsão social, não tem nada disso. E a tecnologia está imperando cada vez mais, substituindo as Pô. pessoas no dia a dia. Uhum. Uma compra de supermercado, Uhum. tudo tudo automático. Então, você não precisa passar no caixa, você vai lá no autoatendimento, tal, não sei o quê. Então, assim, ó, coisa que a gente já vê no Brasil, mas Uhum. assim, lá já está solidificado, culturalmente já não é uma inovação que a gente, Já é passado. já é passado. Enfim, assim, ó, poxa, eu penso que é um grande exemplo para todo mundo. Ah, Eu acho que certamente. Mas do ponto de vista vale de. a pena uma viagem lá. Mesmo eu fui a Certamente. turismo, tá? Não fui a Tá? trabalho. Tá bom? E mesmo assim eu sou muito ligado em Ah, tecnologia. Eu ah. fiquei percebendo tudo, né? Pô, o drone entregando. Imagina Era o se eu que não eu fiz. ia falar. Você chegou a ver esse tipo de entrega Não, lá no imagina se dia a eu não dia? testei. Tá bom? Então, assim, ó, num parque, estilo Parque Ibirapuera aqui de São Paulo, Uhum. tem ali um locker, que é Uhum. bem comum aqui. Uhum. Com uma diferença. O drone pousa em cima. O drone pousa no locker, você aperta o botão, abre e pega o teu. Ele faz isso muito para alimentação, teu sanduíche, alguma coisa assim. Falei, vou comprar um sanduíche, cara, é fantástico. Depois eu te mostro o vídeo aí. Impressionante. Pô, Vai legal. chegando. Vou querer ver sim. Isso vai acontecer no Brasil, não tenha Vai, dúvida disso. não Vai. tenha dúvida. A China eu não conheço, mas estive na Rússia e tenho algumas experiências assim também de falar, pois, como é que as coisas assim já fazem? Então, eu tive experiência agora, em junho, eu tive no Japão. Fui muito na expectativa, mas você já viu o Japão já um passo atrás. Eles ainda são muito perfeitos, infraestrutura, é brincadeira como os horários de saída dos trens, 12h08. Mais que britânicos. Mais que britânico. Não, eu tive a curiosidade de checar. Parece que nos últimos 5 anos, todas as partidas eles tiveram 30 segundos de atraso. Em todas Eu pegava o elas. relógio e falava assim, cara, 12h08, duvido, cara. Dá 12h08 o trem. Todas, não erraram nenhuma, cara. E eu andei muito de trem lá, conhecer o país, né? Então, assim, ó, poxa, isso é muito diferente, cara. A Legal. cultura deles no sentido também de ajuda ao próximo, né? Eu brinco Esse assim, ó, é uma o outra japonês não pode te sociedade. ver procurando alguma Que ele coisa, né? vai te Ele vai te abordar, abordar, fala que você só precisa. que ele não, ó, preciso disso. Ele não aponta, Aham. é ali, vira à Ele te direita, leva. ele te leva. É. Então, assim, uma cultura diferente da China. O chinês Totalmente. não tem isso, É. mas tecnologicamente eu entendo que a China Tá mais avançado. já tá mais Legal. avançada. Agora vamos voltar pro Brasil aqui. Voltando aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta que tá na mesa de todo brasileiro aí. Vai afetar a gente aí. Eu queria saber Nossa, sua visão sobre reforma tributária. Como é que você tá vendo tudo isso? com muito medo, cara. Muito medo? Muito medo. Por quê? Porque, assim, ó, a gente já entrou em vigor. Já entraram algumas coisinhas aí agora, essa semana. Então, CIOT, utilizando as transportadoras, né? Os Pensando na documentos cabeça um das pouquinho. transportadoras. Pô, não se pode pagar o mínimo da tabela da NTT para um transporte line haul. Hoje a gente sabe que a frota brasileira, nesse sentido de transferências, que a gente chama de carga lotação, né? Ela tem muito motorista agregado, fazendo isso tudo. E, obviamente, as empresas ganham naquilo que ele negocia com esse agregado versus a tabela que ele é espremido pelos grandes varejos a ter baixa. Eu entendo que se eles colocarem a tabela NTT e botarem uma fiscalização que me disseram que as Já é multas, automática. pô, a primeira multa é 1.000, a segunda multa é 50 mil, a terceira multa é 100 mil.
uma PG aí, que, pô, a gente vai ter muita dificuldade, porque existe ainda muito informalismo nesse negócio. A maioria das transportadoras, tirando as grandes aí, frotistas, né? A maioria das transportadoras não tem caminhão. É só um. São light assets. É. Exatamente. Uhum. E aí, assim, ó, poxa, como esses caras vão sobreviver? Então, assim, eu vejo com muita preocupação, porque esse processo está somente na carga lotação, ela vai chegar na carga fracionada, onde a gente atua. Eu tenho medo de ver, porque existe aí um processo muito ainda amador para a gente ter um controle dessa forma. Vejo com preocupação. O split, né, do governo recolher no ato do No ato, pagamento, é? de tirar o caixa. Muita gente trabalha com esse dinheiro até a data de pagamento, que é basicamente mais para o final do mês. Uhum. E, obviamente, ele vai ser abatido No no momento da momento. receita, né? No No pagamento. começo do É. mês. Eu acho que esse dinheiro vai fazer falta na estrutura dessas pequenas transportadoras e isso pode impactar. Assim, a gente tem uma convulsão. Eu vejo com preocupação, Marcos. Eu vejo com muita preocupação, porque nosso Brasilzão já tem uma carga Alto? tributária muito alta. Eu digo que é o meu sócio, que é o único sócio que ganha dinheiro na nossa Uhum. empresa Uhum. Uhum. e não trabalha pô, ela tira limpo todo mês. Mas assim, ó, pô, isso é um negócio que a gente já tem como cultura, né? Já está enraizado na gente que a gente vai pagar imposto mesmo. Uma garrafinha de água, metade do preço é imposto e assim vai. O processo mais automático, usando a tecnologia, pô, vai tirar o a famosa gingada que todas as empresas, principalmente de menor porte, têm, de poder flexibilizar processo de pagamento, girar o caixa de uma forma mais sadia. Se não tivesse caixa, ele vai quebrar. Assim, ó, empresa sem caixa é empresa morta. E, então, assim, eu vejo com muita preocupação. Tô achando que isso vai mudar alguma coisa ainda até a virada do ano, aí, até o início de 2027, para a gente poder ter as empresas saudáveis aí, né? Assim, ó, a gente ter um ecossistema que, como eu disse, ainda é muito amador, Uhum. muito gerado por transportadoras, centenas, milhares de transportadoras que não tem caminhão, que usam lá o agregado, o autônomo e assim vai, para a gente colocar um processo tão rígido de controle. Não vejo isso abatendo aí as grandes transportadoras, muito pelo contrário, vai ter um piso ali na tabela, não vai ter como o embarcador criticar, é lei, tem que seguir a lei, ou então não vai ter uma subtabela, alguma coisa parecida com isso. Mas eu vejo preocupação que, infelizmente, a maior quantidade dos transportadores são esses de pequeno porte que usam caminhão de terceiros. Tá bom. E aí, só deixa eu ver se eu entendi sua colocação aqui, né? Quando você estava falando das questões do line haul, do lotação, enfim, aí você está dizendo que assim, o impacto desses caras, na verdade, está sobre o piso mínimo, não sobre as questões da reforma tributária, é isso? É isso e assim, ó, esses caras conseguem se sobressair, abrir algum espaço, porque é uma commodity, né? É, Então eles conseguem algum caminho, abrir, entrar dentro de uma grande empresa pelo preço. As grandes empresas forçando sempre a redução de custo. entendi. Nessa Aí o cadeia, que eu você está diria que dizendo é esse é que o elo vai mais frágil frágil, certamente. de toda a Certamente. cadeia. E assim, ó, e essas pessoas não conseguirem ter ali a margem, pô, eu vou pagar para o meu Vai estar agregado muito a espremido. É tabela. isso que eu tô E falando. não tem um espaço para eles colocarem a margem Entendi. deles de alguma coisa e Entendi. poder vender. Hoje ele busca esse espaço numa Hum, negociação Entendi. com Tá claro pra esse mim. pequeno transportador. Entendi. Então, eu vejo com bastante preocupação. Assim, ó, espero que mude alguma coisa até a virada. Acho bem agressiva a virada da forma como está sendo planejado, muito pouco espaço. Então, a história do Ciote, obviamente a gente tem um TMS, né? Uhum, A gente comercializa, a gente usa e comercializa uhum, as licenças desse TMS e a gente foi procurar especialistas, cara. uhum, uhum, Falamos com o Sempará, falamos com um monte de empresa uhum. e só existe dúvida no mercado. Então, assim, ó, como vai ser o Ciote para o Last Mile, para o First Mile, para entrega É, fracionado, para coleta ainda, fracionada? ainda tem Ainda tem um algumas. ponto de Tem. interrogação aí muito Sim, grande.
Então, assim, pô, a gente precisa alterar o nosso sistema. Até porque a gente comercializa isso e o cara tem que estar dentro da lei. Como a gente vai fazer se a gente não sabe? E, assim, a maioria das empresas que a gente consultou também não sabem. Principalmente as empresas de grande porte. Calma aí, nós estamos esperando e assim vai. E é uma mudança, né? Estamos em agosto, vai acontecer muito rapidamente, né? Uhum, uhum. Então, me assusta um pouco. Entendi tua perspectiva da reforma, mas tá bom, acho é mais uma leitura legal, só te dizer também assim, a gente... Eu não sou um cara pessimista, hein? Não, Assim, eu eu estou colocando aí entendi, alguns problemas, eu coisas que é entendi, para a gente você tá poder vendo ele, discutir o transportador junto com o pressionado. pessoal que está ouvindo, Uhum, assim, para eles poderem refletir uhum, também, porque assim são problemas que a gente vive no dia a dia. Eu sou um microempresário, não uhum, sou uma empresa. Minha empresa não é uma empresa, não existe investidores, nada disso. A empresa nasceu comigo, assim, ó, como eu disse, uhum, de fora para uhum, dentro. uhum. E a gente vive isso no dia a dia. O mercado é É assim, ó, bem, poxa, claro. é um processo por onde o caixa é uma coisa que a gente tem que lutar Todo dia, claro. todo dia, incessantemente, e que assim, ó, a gente vai sofrer um impacto com isso, assim. Como a gente tem, o nosso processo de distribuição não é o core, Uhum, vamos uhum, falar, AI uhum. do nosso negócio, o primeiro impacto, pois mais, por exemplo, os É uma clientes onda que que nos vai vir. pagam em 90 dias, um prazo de 90 dias. Pô, quando eu receber, eu vou receber já descontado o imposto, mais caixa eu vou ter que ter. Mas sabe que tem uma vantagem, né? Nesse sentido. Porque o cara que te contrata hoje vai tomar crédito em cima do serviço que você presta também Tem, antecipado. Então talvez um impacto natural seja antecipar os pagamentos, tá? sim, É uma concordo. dos grandes estarem olhando para a questão da gestão do caixa com essa perspectiva. Então tem alguma coisa assim. Mas eu ia só te dizer o seguinte, né? Eu bati um papo aqui também com o Marcelo Rodrigues, que é o presidente do CETCESP. E ele tem os pontos de dúvida dele também a respeito disso, mas ele entende que assim, ó, cara, pro transportador, pouco impacto. Essa é a leitura dele. E eu Então, tô te dando aqui só então, uma assim, ó, olhando perspectiva. para o lado dele, quando ele fala de transportador, É, eu concordo também. O transportador frutista, eu acho que é até melhor. Você tem uma tabela, não tem uma subtabela e assim vai. Minha preocupação é com o perfil do pequeno, do agregado. que em quantidade eles são muito maiores Totalmente. do que Nas os grandes casas dos milhões, transportadores aí, os grandes É, frutistas aqui do Brasil, perfeito, cara. entendi. Tá claríssimo, claríssimo para mim. Mas deixa eu só ainda sobre reforma conectado no e-commerce. O que eu queria perguntar para você é como é que você vê essa redistribuição de malha, né? Dado que o, o, o imposto vai estar lá no consumo, né? É uma reforma tributária do consumo. Como é que isso vai mudar o jogo dos centros logísticos de Extrema, de Vitória e afins? Assim, ó, essa mudança ela vai aproximar a operação do consumo. E, obviamente, vamos falar onde está o maior consumo. São Paulo, o estado, é 40% do consumo no e-commerce, em relação ao Brasil. Uhum. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro são 75% desse perfil. Então, assim, vai sobrar ali o Nordeste, que a gente vai ter dificuldade de ter operação lá e, obviamente, pô, os prazos vão aumentar nesses destinos. As cidades que viraram centro logístico, como você citou bem aí, Extrema, vai perder. Hoje a gente tem lá uma ocupação gigante, né, de prédios ali, de CDs naquela região e a gente não tende a que todas essas operações migrem para São Paulo novamente, porque no período de 5 anos, né, a grande vantagem que é paulatino, né, então Faseado. a gente está imaginando em 2031, É que alguma coisa vai. assim, que esse problema vai acontecer. É. Mas vai acontecer. Até lá. A migração, até lá tudo pode mudar, né? Eu imagino isso, quer dizer assim, ó, poxa, tomara que mude, porque obviamente é isso, ó, São Paulo vai levar tudo para ele. Eu acho que isso é bem complexo. Quer queira que não, Minas Gerais conseguiu aí, ó, mesmo dando os incentivos, né? Conseguiu aí alguma arrecadação melhor, pô, fluxo passando por lá, mesmo na fronteira ali, né? Na extrema Uhum, uhum. entre São Paulo e Minas, assim, movimentou o PIB ali do estado, né? Então, assim, pô, vai perder isso. Como é que a empresa vai recuperar essas arrecadações e assim vai? É uma pergunta que eu acho que ainda não tem resposta. Eu A se acredito que deva acompanhar. mudar. Ah,
ou eles vão alongar o prazo. Brasil. É, Brasil, é, tudo pode mudar. é, Para frente ou para trás, né? é, é verdade. Nem o passado tem certeza, né? É verdade. Escuta só, Enéas, e aproveitando para a gente fechar essa leitura sua sobre e-commerce e a gente já conectar o próximo tema, e qual é o indicador, qual é o KPI que o líder da operação do e-commerce tem que acordar e olhar e falar, é isso que eu tô bem, tô mal. Qual é o ponteiro que ele tem que analisar? A gente tem um indicador de performance, né? Onde a gente mede hoje em horas. Um pedido ele nasce, ele cai para dentro do sistema de gestão dos CDs, o WMS, e ele tem que morrer em horas. Se ele não morrer, ele se torna um pedido atrasado. Então, um indicador de performance é isso, é não deixar o pedido se transformar em um pedido atrasado. Então, assim, ó, não é no começo do dia, não. Eu olho isso À tarde, de à manhã de noite? novo, de manhã de novo. Então, assim, ó, pô, minha tela do meu computador tem Aham. os cockpits das minhas operações. Estou sempre aí, vejo ali, ó, já tenho a história, né? Já tenho aqui o aprendizado aí do que acontece todo dia. Pô, tô Perfeito. achando que tá. E aí, tá tudo. Não, tá tudo bem, vamos entregar. Opa, atenção, presta atenção, o volume tá mais alto. Então a gente já sabe, por exemplo, o histórico dos clientes, assim, ó, onde a demanda cresce, diferente da indústria, onde se tem uma concentração mais para o final do Final do mês, mês? pô, o varejo ele é muito forte no começo do mês. Então, as 2 primeiras semanas do mês sempre é mais forte que as 2 últimas Finais. semanas desse mesmo mês. Então, assim, ó, de novo, é uma característica diferente da indústria, né? Total, O varejo claro. é ali concentrado nos 15 primeiros dias, a indústria é concentrada nos outros 15. E, obviamente, a gente acompanha. Então, te respondendo, o indicador master é performance. O que é a performance? Como eu calculo isso? É o total de pedidos, quanto eu tratei dentro do prazo. Se caiu 1.000 pedidos e eu atendi dentro do prazo 1.000, minha performance é de 100%. É isso. Se Esse eu é o indicador. atrasei, se eu atrasei 20 pedidos, pô, eu perdi 2% aí da minha performance e tal. Então a gente mede isso todo dia, toda hora, é online, né? Então, assim, pô, estamos aqui atrasando, atenção, eu sei a demanda, o que que ela acontece, eu sei a hora que o pessoal sai para o almoço, que a produção cai, e assim Uhum, vai, uhum, a gente uhum. vai medindo. É um exercício, que eu brinco que é de médico mesmo, né? Aham. Assim, ó, pô, a gente Tá está tirando olhando a ali os pressão todo indicadores momento. todo momento. Todo momento. Para mim, eu só tiro uma vez. E, né, deixa eu te perguntar uma coisa. Aproveitando, né? E a gente falou de um monte de coisas aqui e naturalmente você, por ser uma operação de e-commerce muito orientada à tecnologia, com a tecnologia como core do teu negócio, é, fala um pouco de tecnologia, né? Quero, Como é que você está vendo? quero Como a contar, tecnologia quero suporta contar tudo para isso? você assim, ó, a gente nasceu muito do fulfillment e a gente adquiriu empresas voltadas a transporte, cotação de frete e pós-venda. Toda essa tecnologia em cima disso. E, obviamente, eu precisaria ter um WMS. E esse WMS eu até então licenciava de uma startup lá de Santa Catarina. E, obviamente, isso Me era uma coisa lembro. que me incomodava. Porque, assim, ó, poxa, eu sou uma empresa de tecnologia, eu estou usando um produto de terceiro e o AI, em 3 meses, a gente montou um WMS. E eu brinco que o beta teste dele põe em produção. E assim, um produto tão complexo, a quantidade de problemas é infinitamente menor do que, vamos falar aí, os sistemas legados. Uhum. Então, internamente, a gente, com a ajuda do AI, a gente construiu um sistema com toda a nossa característica, né, de conhecimento, toda a nossa experiência, e é incrível como o nosso amigo nos ajudou fortemente. Então, assim, ó, e esse produto a gente já está comercializando. A gente tem aí 2 bids aí, um a gente ganhou, o outro a gente está na final. Uhum. E então, assim, olha, já vira também mais um produto para a empresa. Além de atender a gente, já vira um produto para a empresa para a gente poder comercializar. Como ele é muito ágil, e assim, a gente entende que a gente pode vender isso não só para operações logísticas de e-commerce, eu posso vender isso para logística de hospitais, logísticas de pequenos comércios, padaria, coisas nesse sentido. Então, hoje a gente está colocando muita força É. comercial para a gente buscar e capturar outros negócios usando a característica do WMS, que é uma característica basicamente de um controle daquilo que está armazenado, aonde está e assim vai.
obviamente atrelado aí a um bom Device para capturar tudo isso? device para poder capturar tudo isso Uhum, e melhorar a produtividade, assim vai. uhum, Então, assim, ó, poxa, está bem feliz. É um produto mais novo da empresa. Pô, ele ficou pronto no começo do ano. Pô, tive o prazer de poder desligar o contrato que eu tinha com uhum. coisa e virar todos os nossos clientes para esse nosso sistema. Impacto zero. É, Essa é a magia do não, AI, né? É absurdo, impressionante, é impressionante. absurdo. A gente não sabe onde a gente vai parar, porque aquilo que você demoraria 2 anos para construir um sistema legado, pô, a gente faz em poucos meses, cara. Assim, é um negócio doido, muito doido. Muito. Eu- Aí você fala assim, ó, poxa, será que não vai dar problema? Será que, é, será que vai dar certo? Isso não. Cadê o ruído? é. Não tem, cara. Tem uma história como essa também, né? Eu particularmente também fico todo dia surpreso. Tem um side project assim, aquelas coisas que levamos meses para construir, um sistema analítico, dados também para uma outra vertical. Foi 9 meses para desenvolver aquilo, com 6 pessoas. É um sistema em produção, tá rodando num cliente, tudo bem, tudo ótimo, tá tudo certo. Mas veio o tal do vibe coding, né? E eu falei, puta, deixa eu ver como é que é esse troço. Deixa eu ver como é esse troço. Cara, É muito acessível, né? refiz a ferramenta em menos de 2 meses, mas eu tô falando assim, é literalmente naquelas horas que você pega, aquela hora do dia que você fala assim, eu não vou assistir televisão, deixa eu ver isso aqui. É, Fez. Posso fiz falar? melhor. Quem construiu isso foi um menino treinado aí pelo nosso CTO, que hoje é CEO da empresa, Uhum, Diogo. E ele não era programador. é isso aí, Ele tinha experiência da operação é isso aí. e começou a fazer como você disse aí. No horário de assistir a Uhum, TV, uhum, ir lá, programar à noite, fazer a coisa. Em é, 3 meses ele concluiu. é isso aí. Quando ele me apresentou, eu falei, não é possível, cara. Não acredito. É, Choca. É um negócio importante mesmo, assim, que eu vai vi. mudar a vida, não da UX, de todas as Todas as empresas. empresas, todas as empresas. É importante, eu acho que esse recado é bem importante aí para quem está aí nos assistindo, que assim, ó, é urgente saber entender que a AI não é uma. Não é moda passageira, vai mudar, Exato. já tá mudando tudo, Vai né? mudar Já tudo. E tá quem mudando não tudo. utilizar vai ficar para trás. Não tem É jeito, isso cara. mesmo. Enéas, puxa, ainda tinha um monte de coisa pra gente bater papo, vamos falar outras vezes mais, certamente, mas a gente tem sempre um quadro aqui, né? Você sabe que a gente, por dados e por IA, a gente já tá nisso há algum tempo, né? Especialista aqui no nosso setor. E a gente tem aqui uma assistente, a Scuba, que ela sempre traz uma pergunta que é meio uma pegadinha, assim, tá? Um trade-off, uma pergunta capciosa. Pô, você não estava convidado, hein? Você não estava combinado. Vamos nessa aí. Nem nada, mas agora é a hora que eu falei que quem não te conhece vai conhecer a sua melhor características. Pedro, você me ajuda? Ó, que não tá, Vou ainda botar não o saiu o binóculo som. aqui, hein? Deixa ele, ó lá, ó lá. Isso aí, Enéas. Obrigada por sua visita. O que é mais difícil, tirar o backlog da Black Friday ou o Palmeiras ganhar a tríplice coroa? Entendeu a pergunta? Entendi. Assim, ó. Você mexeu com a minha paixão, né? A nossa paixão, né? Não à toa, não à toa. É, somos palmeirenses. Infelizmente, o problema do backlog da Black Friday. Eu acho que esse ano vai ter Nós vamos a tirar. quadra Vai ter, vai coroa, ter. Eu né? também tô acreditando nisso, né? Tô acreditando Então, nisso. a do meu time, o único hobby que eu tenho, você sabe, Aham, aham. é ir agora no Bank Park Nubank, pá. assistir o Palmeiras, cara. E assim, ó, até quando perde. É, Perdeu aí agora há pouco sim, tempo aí do sim, Atlético Mineiro, sim. mas perdeu lutando, cara. É muito Jogando, gostoso. tudo faz É parte. muito gostoso, pô. Então, para responder a Scuba você acredita que tirar o backlog da Black Friday vai ser mais difícil do que o Palmeiras esse ano, Eu certo? queria, eu queria falar um pouquinho da Black Friday, do Boa. evento Black Friday, porque, é, poxa, eu vi ela nascer, eu vi os impactos que ela gerou, tanto tecnológicos quanto operacionais. Você vender praticamente num fim de semana, um mês, Uhum, num mês uhum, normal, né? uhum, Então, assim, obviamente, você não coloca um elefante dentro de uma casinha de cachorro. uhum, Você pode até tentar, você vai destruir ela inteira, coisa. E é uhum. isso que acontece na prática. Então, eu lembro
dos sites caindo, de tanto acesso Claro, claro. por minuto, por segundo, Muito, os sites claro. caindo. Aí, obviamente, a área de tecnologia para o próximo Black Friday criou. 2 servidores. Eu me lembro de participar de uma reunião que o UOL O provedor? era o provedor da B2W. E ela falou assim: a gente tem orgulho que no terremoto do Chile não rompeu o cabo, a gente Tava lá. nunca caiu na vida. E realmente, cara, você entrava no site, eu fiquei pensando, acho que você entrava no site do UOL Aham. e ele sempre estava ali, cara, Sempre nunca tava, estava indisponível, naquela época, né? Verdade. E aí, Veio a Black Friday. aí chegou a Black Friday, a gente derrubou o UOL, cara. O UOL.com.br caiu por causa da Americanas. Aí veio a tecnologia da fila de espera. Aham. O porteiro, o famoso porteiro. Sim. Que era o quê? Ó, você Calma que você já entra. é o quinto na fila para entrar na loja. É. Então, assim, restringiram. Até vir novas tecnologias e, obviamente, solucionar o problema de vez. Ou seja, ter capacidade de ter milhões de pessoas acessando num período de tempo curto, sem impacto em todas as etapas da compra do. E, obviamente, isso impactava num processo de custo elevadíssimo, quando eu falo da parte operacional, porque eu tinha que. Eu conseguia duplicar, mas eu precisaria quintuplicar Para suportar todo para o volume. poder suportar esse volume, entendendo um prazo. E isso de acessos. Não, estou Ou seja, falando da operação. na entrega Então, mesmo. assim, Tá ó, bom. quantidade de carros, quantidade de operação, gente, contrata gente para dentro do CD. E um custo de um produto com venda com margem muito próxima de zero. Uhum. Então, assim, fui muito crítico em relação a Black Friday, porque a gente tem um evento muito próximo, que era o Natal. Obviamente, como ela acontece aí aos finais de novembro, ela tirou essa compra, a pessoa que comprava lá no Natal com um preço bom, porque ele Antecipou. precisava comprar, Uhum. época de compra, ele estava Uhum. com o 13º Em dia. em caixa, Uhum. né? E assim, ó, tirou uma venda saudável do Natal para uma venda extremamente, de margens extremamente pequenas e Oportunista. com um custo muito maior para poder atender. Então, assim, ó, para você ter uma ideia, a gente ficava 3 dias, 24 horas no ar, para poder absorver tudo isso. E assim, ó, obviamente a gente não conseguia. Obviamente aconteciam problemas operacionais, pô, o cara saiu para entrega, não voltou, e assim vai. Obviamente você não consegue colocar poucos dias de venda num período com números parecidos com um mês de venda. Uhum. É uma atrocidade. Enfim, eu acho que agora isso perdeu um pouco de força. A Black As Friday? empresas e as pessoas estão mais estruturadas. Então, se isso estou falando do começo dela, né, contei a história aí do começo desde que ela surgiu e assim vai. Hoje eu acho que as empresas pararam de queimar preço, O tem a custo de reclamação, servir, né, né? o dobro do O dobro da 50%, metade. o dobro da metade, 50% do dobro e assim É. vai, porque os varejos não suportam, né? Assim, margem muito pequena e custo elevadíssimo. Você ter uma equipe dobrada em quantidade dentro dos CDs, você ter uma frota triplicada para poder absorver toda essa entrega. Então, assim, foi um momento que, obviamente, incentivou aí a venda do varejo, mas trouxe esses percalços, né? Hoje já está mais equalizado isso, hoje já não é um grande problema. As pessoas e as empresas estão bem experientes aí no sentido de atender. Compradores e vendedores. Exato. Mas o teu número diz isso? Que a Black Friday cresceu, estabilizou? Como é que Eu acho que ela estabilizou, Tá. ela vem num patamar e já vão falar assim, não tem surpresa. Tá. A gente já sabe quanto vai crescer, Uhum. está estabilizado. É um excelente, obviamente, né? Um excelente Momento de venda, claro. momento de venda e a gente entende que as empresas estão mais preparadas. O negócio aconteceu muito rápido, o estouro da internet é um negócio que a gente não controla. Então a gente passou por todos esses momentos, né? Uhum. E hoje já está muito mais equalizado, as empresas mais bem preparadas para poder absorver esse pico de demanda. Boa, boa. Obrigado, Enéas. Baita outra aula. Olha, deixa eu te deixar aqui um mimo. Obrigado. Fala um pouquinho da gente, um cubo dado, né? Perspectiva. Muito obrigado. Tudo que a cara, gente legal. faz pro transporte, você já conhece. Mas enfim, agradecimento. Pô, obrigado, cara. Eu Muito que gostoso agradeço. essa conversa. Por favor, fica à vontade para falar alguma coisa que você não tenha dito, alguma coisa que eu não tenha perguntado, enfim. A gente já se conhece Passa há quanto teu. tempo? Uns 4, 5 anos? Por aí, por né? aí.
Então, eu quero dizer que a gente continua gerando muito dado para a DataOcean. É importante isso e hoje a gente não usa, não tem foco, a gente não consegue. Quero falar que eu tenho ali a maior riqueza da UX está nos dados que a gente tem, né? Eu sei o que os clientes querem comprar por faixa de CEP. Uhum. Então, eu sei o produto por faixa de CEP que os clientes querem comprar. Eu sei que os clientes, eu gero CTE, eu sei que os clientes compraram. Então, assim, pô, imagino que isso aí para a DataOcean, né? Já falamos muito, Já né? falamos muito. Temos pra gente Disso. fazer uma liga aí. Quero agradecer o Muito. contato aí. Eu que Parabéns aí agradeço. parabéns pela estrutura aqui, muito legal. Os diretores aí, ó, bacana. Perdão, diretor de câmera, de Pô, filmagem. Eu que agradeço, Enéas. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, por tanta informação aí que você trouxe para quem nos ouve, conhecimento compartilhado. Obrigado, prazer em revê-lo. Vamos falar mais vezes, hein? vamos sim, cara. E ó, não dei nenhum espirro, hein? É verdade, é verdade. Para Obrigado, fechar, pessoal. então, quanto é hoje? Quanto é hoje? Hoje? É, Hoje 3-0 de novo. tá bom, tá bom. Tchau, Obrigado, gente. pessoal. Obrigado, até mais.